Deixa eu só colocar aqui no meu celular para acompanhar o chat, para que eu não me perca. Só um instante. Show! Vamos lá. O projeto elétrico, a gente vai discorrer ele na parte prática hoje, né, de uma maneira bem básica mesmo, alguns conceitos que a gente precisa aprender para que a gente possa começar o projeto na prática. Então, a gente vai falar muito hoje, né, sobre conceitos básicos, as simbologias, as etapas iniciais de um projeto, o que é que a gente precisa fazer antes de ir para o CAD propriamente dito, quais são os cálculos iniciais, como é que a gente separa um circuito, e aí a gente vai falar também das etapas finais, o que é que a gente faz depois que a gente já tem o projeto? Quadro de cargas, diagrama unifilar, memorial. E aí, por fim, a gente termina com alguns detalhes e algumas precauções que a gente precisa ter para que o nosso projeto fique topzera, beleza? A gente começa aqui com uma diquinha preciosa que entender a realidade do projeto é a melhor forma que a gente vai ter de fixar o conteúdo. Então, quando a gente fala do projeto, tenta imaginar ele na prática, porque no CAD a gente vai ver aquilo em 2D. Então, tenta imaginar como aquilo vai ser em 3D, tenta dar uma profundidade naquele projeto, porque isso vai ajudar bastante a você entender, a você ver qual vai ser a melhor opção naquele projeto. Então, a dica que eu deixo hoje é tentar entender como funciona na realidade. Não se prende só ao CAD, não se prende só ao 2D, entende como funciona na realidade, como funciona dentro da lâmpada, como funciona dentro da tomada, tá ok? A gente vai tentar trabalhar dessa forma. E aí, outra coisa, se, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam também, tá bom? É porque eu fico preocupado com o tempo, mas vai dar tudo certo. Ok. Conceitos básicos. A gente vai falar agora de alguns conceitos bem interessantes do projeto elétrico. Isso daqui é o que a gente entrega atualmente num projeto elétrico. A gente entrega uma planta com esquema geral de fiação semelhante a essa aqui ao lado que vocês estão vendo. A gente entrega um diagrama unifilar que eu vou mostrar já já como ele é. Entrega um quadro de cargas, que é uma espécie de memorial de cálculo que mostra lá as cargas que a gente adquiriu com os cálculos feitos através da NBR 5410. E a gente entrega um memorial, que é tudo que a gente fez em palavras, tá ok? Então isso é o que a gente entrega no nosso projeto. Não tem segredo. E aqui a gente vai falar agora, começar o curso, falando de dois circuitos básicos, tá bom? Dois circuitos básicos do nosso projeto elétrico, que é um circuito de iluminação, que envolve a nossa querida lâmpada, e um circuito de tomadas, que é onde a gente coloca os nossos equipamentos eletrônicos, tá bom? A gente vai falar logo do circuito de iluminação. O circuito de iluminação, ele acontece de uma forma bem simples. A gente precisa entender o conceito de um fio fase, de um fio neutro e de um fio de retorno. O que é que acontece na prática quando a gente aciona o nosso interruptor, quando a gente liga a nossa lâmpada? O que acontece é o seguinte: eu chego com a energia, o fase ele seria uma espécie de transportador. Ele traz a energia até o seu equipamento. Tá vendo aqui a setinha? É uma forma bem simples e bem didática da gente aprender. O fase ele traz a energia até o interruptor. Chegando no interruptor, essa energia ela tem uma espécie aqui de chave, né? Então eu vou tentar simbolizar aqui a chave. Ela chega até essa chave. E aqui eu tenho uma ponte entre o interruptor e a lâmpada. Então a minha energia chega no interruptor através do fase, mas ela precisa de uma ponte para chegar até a lâmpada. E essa ponte se chama retorno. O que acontece dentro do meu interruptor, a gente vai ver melhor já já, é que aqui existe uma chavezinha. Essa chavezinha, ela pode estar conectada, e aí eu tenho um fluxo constante de energia, e aí eu consigo acender minha luz, porque a eletricidade é assim, é um fluxo constante de energia. Mas quando eu estou com ela desligada, que é quando a chave está aberta, eu não tenho esse fluxo, ó. Então eu não consigo completar esse caminho, consequentemente, eu não vou ter energia na minha lâmpada. Então, na prática, é assim que funciona. Quando eu aperto o meu interruptor, essa chavezinha se conecta
aqui é o retorno, e aí eu consigo ter esse fluxo de energia. Então, o meu fase, ele traz a energia até o interruptor. O meu retorno serve como ponte do meu interruptor até a minha lâmpada, tá bom? E a minha lâmpada, ela tem que, se é um fluxo constante, a energia tem que, entre aspas, sair também. Então, ela sai através de um fio que a gente chama de neutro. Então, o esquema de iluminação, ele é nesse sentido. O fase traz até o interruptor. Do interruptor até a lâmpada, eu tenho uma ponte que a gente chama de retorno. E da lâmpada, essa energia tem que seguir o seu caminho, porque é um fluxo constante. Ela não pode ficar armazenada. Então, ele sai através do neutro. Então, a gente já tem que ter isso na mente quando a gente vai projetar, que no meu interruptor chega uma fase e um retorno. Na minha lâmpada não chega a fase. Chega um retorno e sai um neutro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso, é esse esquema de iluminação. A gente vai aprofundando aos poucos, vocês vão entender, não fiquem com medo, é bem simples realmente. E a gente vai conseguir obter êxito para aprender. Então, o esquema de iluminação, ele consiste nesse esquemazinho aqui bem didático. E aí, a gente vai falar agora de tomadas. A tomada, ela não tem um intermediário, que seria o interruptor, para acionar ou não. Ela própria é a intermediária. Quando eu conecto ali o meu equipamento nele, é como se eu abrisse a chave. É quando existe o fluxo. O fluxo, ó, o fase traz, aqui a setinha do fase trazendo, ele vem para cá. Quando eu conecto o meu equipamento, então o meu fase leva a energia lá para o meu equipamento, sei lá, minha TV, tá bom? Minha TVzinha aqui bem simples, leva através do fio e traz através do neutro, tá bom? E aí o neutro vai e traz de volta, leva de volta a minha energia. Deu para entender? É assim que acontece. Nesse caso, quando a gente pluga lá o equipamento, aí eu dou continuidade ao meu caminho, ao meu fluxo de energia. E aí você vai me perguntar, poxa, mas tem um terra ali, para que serve esse terra? Posso repetir essa parte da tomada? Posso sim. O que acontece, galera, é que é o seguinte, eu chego com o meu fase ele sempre traz a minha energia para o meu equipamento, para a minha tomada, para a minha lâmpada. Então eu chego com o meu fase na minha tomada e ela fica lá, esperando eu ter um fluxo, né? Eu ter uma continuidade. Quando eu conecto aqui a tomada da minha televisão, então eu tenho agora um fluxo de energia. Então eu venho aqui até até a minha televisão e volto depois também. E agora eu saio pelo meu neutro. O meu fase traz, vai lá, deixa toda a energia lá necessária para ligar a televisão. Depois essa energia precisa voltar e aí ela sai aqui no meu neutro. Era essa a dúvida? Se não foi, a gente tira. Pronto. O Arthur perguntou se o retorno, por nada, só se usa em lâmpadas. Então, o retorno, ele usa no quesito de iluminação. Ele é utilizado em lâmpadas, mas ele pode ser utilizado também em... que não deixa de ser lâmpada também, né? Sensor de presença, mas tudo relacionado a lâmpadas, a iluminação, sim. A gente não utiliza retorno aqui nas tomadas, não. Tomadas é realmente só o fase, o neutro e o terra, ok? E aí, eu vou falar agora desse carinha aqui, ó, que é o terra, que muita gente fala, mas a gente às vezes não entende bem qual é a função dele. O terra nada mais é do que um sistema de proteção, tá bom? Imagina comigo que nesse fluxo de energia a televisão está lá ligada, e aí chega a energia, vai até a televisão, sai da televisão, volta pelo neutro, tá bom? E aí fica esse fluxo e por algum motivo dá uma sobrecarga. Se eu tenho esse circuito fechado, essa sobrecarga vai atingir a minha televisão e pode chegar a queimar a minha televisão. Ela não vai ter por onde escapar, porque ela só tem um caminho de ida e um caminho de volta, que é o fase e o neutro. Então, o terra ele veio para ser um sistema protetivo, para ser, de fato, uma fuga para quando acontecer esses incidentes. Então, quando tiver uma sobrecarga, agora eu tenho o meu terra,
que vai ser uma via de fuga para essa energia que está sobrecarregando o meu sistema, e aí literalmente vai ser lançado na Terra, onde não vai prejudicar ninguém. Deu para entender? Então o Terra é um sistema de proteção, e ele também tem na lâmpada aqui. A gente vai ver um esquema mais atual, porque esse esquema aqui ele é mais antigo, tá bom? Antigamente a gente não tinha tanto uso do Terra. Atualmente a gente tem, é por isso que a gente tem esse terceiro plug, e é por isso que algumas pessoas tiram esse terceiro plug, porque ele não é necessário para o funcionamento dos equipamentos, mas ele é um sistema de proteção. Acho que todo mundo já viu aqui, né? O seu tio, sua mãe, seu pai, sei lá. Antes, quando eu estava fazendo a transição, tinha uma tomada de dois buraquinhos só, e aí a galera comprava equipamento que vinha com três, e aí eles vão e arrancam. É justamente por causa disso, porque é um sistema de proteção, não necessariamente vai impedir o funcionamento do meu equipamento. Então, funciona dessa forma. Ficou tudo claro, gente? Alguém tem alguma dúvida? De acordo com esses dois sistemas aqui, o sistema de iluminação, o sistema de tomadas, como funciona? Se quiserem que eu repita. Massa. Então é bom que a gente entenda bastante isso. Entender também aqui que na lâmpada também tem o terra, que sai aqui da lâmpada. Então ele estaria mais ou menos aqui. Eu vou fazer uma simulação. Ele estaria mais ou menos aqui, porque se acontecer alguma coisa... Tá aqui, Vitor. Ele estaria exatamente daqui, né? E ele teria essa fuga dele. Isso aqui está envolto de um eletroduto. Esses três fios, tá bom? Esses três fios estão no eletroduto e o terra sai exatamente daqui da lâmpada. A gente vai ver um esquema bem detalhado daqui a pouco. Se a tomada for dupla, como é feita essa distribuição dos fios? É da mesma forma. Ela vai chegar na tomada. Eu vou ter aqui dois locais. E aí, eu coloco aqui os fios de chegada atrás. Depois vocês dão uma pesquisadinha, como é o esquema de uma tomada por trás. Os fios chegam e aí você conecta ele nos três lugarzinhos que tem atrás e ele vai redistribuir tanto para essa aqui quanto para essa aqui. Se for tripla, da mesma forma. É como se ele recebesse só os três, mas lá dentro ele já fizesse uma distribuição para duplas ou triplas tomadas. Não sei se ficou claro, mas acontece que chega só os três mesmo. E aí, lá dentro o sistema dele já redistribui e faz esse remanejamento. Tá bom? A Bia perguntou o que esse quadro na parte de tomadas QDNRPE. Aqui é o quadro de distribuição. QD é quadro de distribuição. E aqui é a abreviação para neutro, fase e o terra. Por que esse R? É porque casualmente, eu não sei se vocês já ouviram falar de sistema trifásico. O sistema trifásico ele é composto pela fase R, pela fase S e pela fase T. Já ouviram na UFAL com certeza, quando falta energia em um lugar e não falta no outro, que dizem foi só uma fase. Não é uma fase de período de tempo, é exatamente isso. Sei lá, caiu a fase S. E toda a tomada que tiver, toda a luz que tiver ligada na fase S, vai ficar sem energia. Entendeu? Porque o sistema é trifásico. E aqui, ele botou aqui como a fase, sendo a fase R. Deu para entender? E aqui PE também é uma abreviação para terra e N para neutro. E aqui é o nosso quadro de distribuição, que a gente também vai falar sobre ele. Ficou claro essa parte? Trifásico, sistema, a gente chama de RST, são abreviações, pode ser ABC, mas aí a norma ela adota o R, o S e o T, para ficar um pouquinho diferente do comum. Beleza? Vamos passar? Então, no nosso projeto em 2D, a gente vai representar fase, neutro, retorno e terra dessa forma aqui. É até bem intuitivo, né? O fase ele é uma linha total. O neutro ele é uma linhazinha, como se fosse quebrado, né? Um Fzinho, um negócio assim. Cada um tem sua forma de memorizar. O retorno ele é a metade de um fase. E o terra é um T. Então, acho que não tem problema para a gente conseguir entender essa legenda aqui, que é essencial. São símbolos essenciais que a gente vai, sim, trabalhar direto com eles, tá bom? Então, se eu tenho um fio aqui, isso daqui é um eletroduto, tá bom? Lá no meu projeto,
eu vou representar que nesse eletroduto está passando um fase, que está passando um neutro e que está passando um terra. Então é assim que fica no nosso projetinho, tá bom? Então os símbolos são realmente esses: fase, neutro, retorno e terra. Ok? Aqui é só para a gente se atentar, para a gente copiar, né? Para ficar certinho. E é isso aí, realmente, NBR 5410 é a norma que a gente utiliza. Tem umas 100 páginas, tem coisa que só. No final do curso, a gente vai mandar um material para vocês, tá bom? Que vocês podem curiar, é bem legal. A norma ela é bem extensa, na verdade. Eu não recomendo tanto você lê-la toda. Você pode pesquisar no índice os melhores tópicos, mas tem alguns materiais legais que a gente vai passar para vocês. Mas aqui ficou entendido, né? Não tem nem o que ter dúvida aqui. Fase, neutro, retorno e terra é bem intuitivo que a gente vai ser representado. Mas não são só eles, né? A gente tem outros símbolos também. Como é que eu represento o interruptor? O interruptor eu vou representar ele com uma bolinha. E aí eu coloco uma letrinha, né, ao lado para indicar qual é aquela luz que está acendendo. Porque imagina, a gente coloca um monte de bolinha, um monte de lâmpada. Eu não vou saber quais são as luzes que elas acionam e tal. Então a gente coloca uma letrinha como referência para o acionamento daquela lâmpada. Então esse interruptor aqui é de uma seção, ou seja, esse interruptor só aciona uma lâmpada e essa lâmpada é a lâmpada A. Aqui é um interruptor duplo, todo mundo já viu, né? Um interruptor de duas seções, a gente aciona duas lâmpadas, nesse caso a lâmpada A e a lâmpada B. E aqui um interruptor de três seções, a lâmpada a lâmpada B e a lâmpada C. Aqui eu tenho dois carinhas interessantes, que eu vou deixar ele por enquanto em stand-by, para já a gente ter uma conversa sobre eles, tá bom? Então, por enquanto a gente só entende que uma bolinha preenchida é um interruptor paralelo, uma bolinha meio a meio é um interruptor intermediário, mas já a gente vai falar sobre eles dois em especial, porque eles são caras bem relevantes, tá bom? Quando a gente fala de tomada, a representação da tomada, ela é um triângulozinho, tá bom? E aí, o que vai diferenciar ela é a altura. Se eu tenho uma tomada baixa, ela tem por volta de 30 centímetros, mas você pode botar 40, você pode botar 25, entendeu? É uma média ali, próximo de 30 centímetros do piso. Então, ela vai ser um triângulozinho vazado. Só o triângulozinho vazadinho. E aqui eu indico o circuito, qual ela faz parte, e aqui a potência dela. Tá ok? Quando eu tenho ela meio a meio, eu indico que ela é uma tomada média. Então ela está ali entre 1 metro, 1,40 m do piso acabado. Eu adoto um valor ali por volta dessa faixa. E quando ela é toda preenchidazinha, ela é tomada alta. Eu gosto de adotar 2,10, tá bom? Então essas são as representações mais básicas do nosso projeto. A gente tem que olhar para esses símbolos e entender o que é uma tomada, o que é um interruptor, o que é um circuito, entendeu? Então a gente precisa ter fixo esse olhar. Pode parecer difícil no começo, vários símbolos, mas depois você adapta. Bolinhas vão ser sempre interruptores, triângulos vão ser tomadas, tá bom? Então não se desespera, se familiariza, faz amizade com esses símbolos aqui que vai ser bem útil. E o Léo perguntou aqui, né? O Matheus já respondeu, a altura altera a potência ou nada a ver? Não tem nada a ver não altera. Nesse sentido, assim, da edificação, não. Se for um prédio muito alto, talvez tenha pelo fator que a gente vai falar mais tarde, mas a residência não vai ter não, nem se preocupe com isso. Beleza? Passar o próximo slide. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Pode ir tirando aí. Se não tem, a gente vai aprender agora como a gente representa isso em planta baixa. Lembra que eu disse a vocês, prometi que ia trazer um esquema mais atual? Olha aqui o esquema mais atual. Esse é exatamente aquele esquema de lâmpada que eu trouxe no começo. O meu fase, ele chega no eletroduto, ele vai até o interruptor. Olha aqui, isso significa o quê? Que tem um fase e um retorno passando dentro desse eletroduto. Eletroduto é aquele canozinho amarelo, nos quais os fios passam dentro. Já a gente vai ver uma foto desses carinhas que são muito importantes. Então, olha só, nesse eletroduto aqui está passando um fase que vai até o interruptor e está passando também um retorno que vai até a minha lâmpada. Olha assim,
Olha com carinho agora. É isso que acontece. Quando eu chego com a fase, com a energia, a minha luz está desligada, porque não há um fluxo constante de energia. Porque aqui está aberto, ó. Não tem, ela não vai sair voando, sabe? Ela precisa ter um condutor, que é o fio. Então, quando eu aciono, que eu aperto a tecla do interruptor, então agora sim eu coloco um fluxo constante. E aí eu chego com a energia até a minha lâmpada. Essa energia percorre o seu caminho, acende lá, né, esqueci o nome lá, mas enfim, acende e aí ela sai no condutor neutro, tá ok? Exatamente, Vitor, os filamentos. E aí ela sai pelo condutor neutro. E olha só esse aqui, o verdinho e amarelo, o nosso terra. Tá ali só de butuca. Se precisar, se tiver alguma emergência, ele tá ali para mostrar serviço. Mas a função dele não é nenhuma coisa assim bem relevante nesse sentido de funcionamento. É mais um sistema de proteção. Então você vê aqui que a representação nesse conduíte, né, que o Rogério falou agora, é a mesma coisa. Passa um fase, um neutro e um terra. Olha aqui, um fase, um neutro e um terra. Então, na prática, a gente vai encontrar isso aqui nos nossos projetos, tá bom? A gente vai encontrar esse esquema toda hora que a gente precisar. Chega o fase, ele vai estar interrompido. Quando eu aciono a tecla, eu dou um caminho para ele, então ele vem e faz todo o percurso dele e volta através do neutro, tá bom? Então, grava isso, fica bem atento, porque isso vai ser de extrema importância. Porque não é tão fácil a gente pensar nisso, principalmente quando a gente vem para o 2D. Isso aqui é um projeto 2D, tá bom? Isso é um projeto 2D, exatamente o que está descrito aqui. Exatamente. Não muda nada. Aqui é o meu interruptor, tá bom? O meu interruptor, ele vai... o interruptor que aciona a luz é... Olha aqui a luzinha é. Essa representação aqui dessa bolinha é o que a gente representa no nosso ponto de luz. Então, esse ponto de luz é a luz E, que tem 100 VAs de potência e faz parte do circuito 1. Pegou? Luz E, que é acionada pelo interruptor E, que tem 100 VAs de potência e faz parte do circuito 1. É assim que a gente lê esse símbolo aqui, tá bom? O Giovanni perguntou se esse octágono é a caixa de passagem. Esse aqui, assim, também, o ponto de luz é considerado uma caixa de passagem, tá ok? A gente vai falar sobre isso também, que é esse aqui, ó, o ponto de luz. Então, olha só, eu tenho que ter um fio. Eu chego aqui com o meu fase, neutro e terra do meu sistema. Olha ele aqui, ó, esse caminho. Caminho 1. Eu chego nesse caminho 1 aqui, ó, com o meu fase, neutro e terra até o meu ponto de luz. Olha ele aqui, chegou no meu ponto de luz. Aí aqui eu tenho esse serviço aqui, ó. Eu tenho indo até o meu interruptor o fase, voltando do meu interruptor eu tenho o retorno, tá bom? Que é esse caminho número 2, perdão aí pela letra, mas pelo número na verdade. Esse é o número 2, tá vendo aqui? Mesma representação. Vai o fase, volta o retorno. Vai o fase, volta o retorno. E aí, quando volta, segue o caminho, segue a vida. Então, esse é o caminho número 3. Olha aqui o caminho número 3. Tá ok? No começo é um pouco complicado da gente conseguir imaginar isso na prática. Mas tudo que a gente está vendo aqui no 3D é exatamente o que está representado aqui. E por isso é tão importante que a gente entenda isso na prática, para que a gente não tenha tanta dificuldade na hora de representar. De dizer o que é que está passando aqui nesse eletroduto. O que é que está passando? É um fase? É um neutro? É um terra? Não. Se está indo para um interruptor, o que sai da minha lâmpada e vai até o interruptor é um fase. E o que volta é um retorno. Então, dentro desse eletroduto, eu vou ter um fase e um retorno. Ficou claro? Essa parte normalmente tem muitas dúvidas. Então, se vocês quiserem que eu explique novamente, eu explico, porque essa parte é muito importante. É a gente passando da realidade para a nossa representação no projeto.
Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar essa dúvida, que a gente repete aqui, tá bom? Normalmente é uma parte que o pessoal, que a gente tem bastante dúvida quando começa a entender. Pronto, pode repetir. Eu vou repetir sim. Eu vou até dar uma apagadinha aqui nas coisas, né? Tudo aqui pra gente explicar bem direitinho. Não tem problema, a gente vai aprender agora. O circuito 1 é feito a partir da divisão no quadro de energia. Então, o circuito 1 a gente vai dividir ele quando a gente distribui nossos tomadas, nossa iluminação. Deve ver isso mais no curso prático, mas circuito 1 a gente vai adotar um número, poderia ser circuito 3, circuito 4 aqui, tá bom? A gente vai adotar isso quando a gente for separá-los. A gente vai falar sobre isso também já já. O fase é o fio vermelho nessa representação. Isso, é o fio vermelho aqui. O retorno é o preto. Comumente é assim. O vermelho é o fase, o preto é o retorno, o azul é o neutro. E aí, se tiver uma mudança, você tem que colocar no seu memorial descritivo. Se você não adotar as cores que a norma ela pede. Então, você coloca no seu memorial, tá bom? Vamos lá. Explicando novamente. Isso aqui é justamente aquela representação que a gente entendeu no começo de iluminação. Eu chego com o meu fio fase, tá bom? Que é onde traz a minha energia. E eu tenho que ir com retorno até a minha lâmpada, o meu ponto de luz. Então, esse daqui é um caminho de um eletroduto que está chegando no meu ponto de luz. Eu vou chamar ele de caminho 1. O que é que está passando nesse caminho 1? Está passando um fase, está passando um terra e está passando um neutro. Olha aqui a representação, ó. Um fase, um neutro e um terra. Como é que eu represento isso na minha planta? Eu represento isso exatamente com esse eletroduto aqui, que é o caminho 1. Está vendo que nele também está passando um fase, um neutro e um terra? Está percebendo aqui? Pois bem, é a mesma coisa, só que aqui eu estou vendo em 3D, eu estou vendo o fio partido, vendo o que está passando dentro do eletroduto. E aqui eu só estou representando através de uma linha, certo? Então, isso aqui, esse fio aqui, ó, todinho, esse aqui, ele é compatível a este aqui, beleza? Quando eu chego no meu ponto de luz, ó, eu tenho que ir até o meu interruptor. E aí, qual o fio que vai até o interruptor? É o meu fase. E qual é o que volta do meu interruptor? É o meu retorno. Então, olha a representação aqui, ó. Eu vou chamar esse eletroduto aqui de caminho 2. Então, aqui é a mesma representação, ó. Caminho 2. Eu saio da minha caixa de passagem, que é o meu ponto de luz, e eu levo um fase, aciono o interruptor e trago de volta um retorno. Igualzinho aqui, eu levo um fase e trago de volta um retorno, tá ok? E agora que eu trouxe de volta o retorno, eu cheguei na minha caixa de passagem e aí eu tenho que dar prosseguimento à minha viagem, né? O meu projeto elétrico não acaba aqui, ele tem muita coisa ainda pela frente, então eu continuo esse eletroduto e eu vou chamar de caminho 3 essa continuação, que é exatamente essa. Exatamente essa aqui. Tá ok? Então, o que vocês precisam entender, o que deixa mais confuso é porque no projeto 2D a gente não consegue ver esse joguinho aqui, ó. Que é o que acontece exatamente dentro dessa caixa de passagem que é o meu ponto de luz. Então, por isso que fica confuso. E aí você tem que ter muito domínio desse esquema para que seja automático na sua mente o que é que vai, o que é que vem. Tá ok? Então, é assim que acontece. É uma dica que eu dou sendo bem assertivo assim. Foi uma dificuldade que eu tive também no começo. É que você possa fazer no papel esse esquema aqui e ir brincando com isso. Vai brincando. Tipo assim, o que é que precisa chegar no meu interruptor? Não, fase. E o que precisa sair? É um retorno. Beleza, então nesse eletroduto aqui,
entre o interruptor e a minha lâmpada, eu vou passar esses dois fios. Então vai lá, detalha e puxa, ok? E aí aqui eu sigo o meu fluxo. Eu não sei se ficou claro dessa vez. Se vocês quiserem eu posso tentar explicar novamente, né? Mas só para tirar as dúvidas que foram citadas aqui, acho que a galera já citou aqui, né? O Samara perguntou o que é o 100. O 100 é a potência da minha lâmpada, tá bom? Potência de iluminação da lâmpada desse ponto de luz. O Léo perguntou se esse mesmo circuito pode servir para todos os cômodos, aí o Matheus já respondeu, né? Tal. Ok. E aí? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, tá bom? Só sai daqui quando eu sentir que vocês entenderam. Ninguém se manifestou, né? Tudo bem. Se sobrar dúvida ainda, depois fala comigo e a gente conversa. Fala aí, Rogério. Fala aí a tua. Se forem entendendo também, diz que entendeu, que eu fico mais seguro, né? Que a pessoa fica aqui meio com medo de vocês não estarem entendendo e tal. Não está sendo claro. Isso. A do 1, esse aqui e esse, né? Não, podia ser o contrário, entendeu, Rogério? Podia estar chegando por aqui e estar saindo por aqui. Isso a gente vai ver muito no projeto. Por exemplo, se o meu quadro de distribuição ele tivesse aqui, então a minha energia ela vai ter que sair desse quadro e chegar até todos os pontos de eletricidade. Então ela estaria indo por aqui e aqui ela estaria saindo para abastecer outros pontos também, tá bom? Mas se o quadro tivesse aqui, poderia ser o contrário. Isso é só depende do projeto que você vai fazer. Aqui foi só um recorte do geral que a gente fez para trazer como ilustração. A gente vai começar a entender isso, a fazer mais sentido dessas coisas, quando a gente começar a fazer o projeto na prática. Por enquanto, o que eu preciso que todos entendam assim de verdade é o que está acontecendo aqui nesse recorte. Se vocês entenderem o que está acontecendo no recorte, eu já fico satisfeito, porque eu sei que quando vocês forem fazer na prática, que vocês verem o projeto como um todo, vocês vão entender os demais também, vai começar a fazer mais sentido, tá bom? Então, galera tá dizendo que entendeu aí, tomara que tenha entendido. Se não entendeu, depois me abusa o Arthur, abusa aí a galera, que a galera vai tirar com muito prazer essas dúvidas, tá bom? Olha aqui o que acontece no de tomadas. O de tomadas ele é mais simples, né? O de tomadas a gente viu lá que chega um fase, sai um neutro e o terra fica ali só esperando ser acionado. Na prática é isso aqui, ó. Chega um eletroduto, ó, aqui onde está minha setinha, é o eletroduto que está chegando. Isso daqui é a caixinha da minha tomada, tá bom? Que pode ser a caixinha também do interruptor. A gente utiliza ela, que vai mudar é o espelho. E aí o espelho, né, e a parte que traz lá, que vai diferenciar se é uma tomada ou um interruptor. Mas o eletroduto é esse amarelinho aqui. Ele traz aqui é uma tomada, a gente vai adotar que é uma tomada média e aqui é uma tomada baixa, tá bom? E aí eu trago as coisas e saio através desses eletrodutos. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês entenderem o que é, se familiarizarem. E esse aqui é justamente a caixinha da tomada do interruptor. Então, no esquema que a gente vai ter aqui de representação de tomadas, é bem mais simples. Porque eu chego com fase, saio com neutro e sempre tenho terra de butuca. Então, não vai ter muito o que pensar. Quando eu tenho uma tomada, eu vou passar no meu eletroduto um fase, um neutro e um terra. Beleza? Esse é bem simples, vou passar um fase, um neutro e um terra. Uma coisa que a maioria das pessoas ficam em dúvida quando a gente está mostrando esse slide é o que é que essa bolinha aqui tem a ver nesse projeto. O que é que ela está fazendo aí, se ela é uma coisa que tem a ver com iluminação. Bom, essa caixinha aí, esse ponto de luz, ele serve também como caixa de passagem. Eu quero que vocês entendam o que é uma caixa de passagem. Uma caixa de passagem é um intermediário.
é onde os meus fios podem fazer um caminho legal. Por exemplo, só a título de exemplo mesmo, que já a gente vai mostrar isso na prática, aqui é meu quadro de distribuição. Eu preciso chegar com energia até essa tomada aqui. E aqui eu tenho pontos de luz na minha sala, tá bom? Eu não preciso sair daqui diretamente lá para a minha tomada. Tipo, fazer isso aqui, entendeu? Não precisa ser um fio exclusivo. Quero que vocês entendam assim que esse fio está saindo direto daqui até lá a minha tomada. Eu não preciso que seja assim. Eu vou gastar muito material. Eu vou dar muito trabalho para o meu executor da obra. Enfim, não é uma coisa legal. Ninguém faz isso porque isso não existe. Então, qual seria o caminho? Qual seria a solução mais prática nesse caso? Eu vou usar meus pontos de luz como caixa de passagem. Então, eu venho daqui para aqui, eu venho daqui para aqui, daqui para cá, daqui para cá e vou fazendo os meus caminhos. Então, a minha energia, tá vendo que ela vai chegar, ó, ela vem por aqui, passa por esse, vem por esse e ela chega até a minha tomada. Então, a ilustração mais próxima que a gente pode trazer para isso é realmente de caminhos. Então, eles são intermediários nesse caminho, entendeu? Por isso que eles aparecem como caixas de passagens, porque realmente eles são caixas os quais os fios passam por eles. Olha só o que acontece na prática. É exatamente isso aqui. Isso é um ponto de luz, que também é uma caixa de passagem. Então chegam aqui, ó, condutores. Chegam aqui, ó, eletrodutos, tá bom? Então isso aqui vai ser um ponto de luz, que também é uma caixa de passagem, que fica embutido ali na laje. Então na prática, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Chegando 3 eletrodutos, aqui está chegando 5 eletrodutos. E aí o Arthur já está tirando aí, né, as dúvidas, perfeito aí. Então, é isso que acontece na prática. Deu para entender? Sobrou alguma duvidazinha? Sobrou algum questionamento? Pode ser pelo piso? Pode sim, pode ser pelo piso. A gente vai ver que em alguns momentos vai ser necessário pelo piso, na área externa, por exemplo, porque na área externa não vai ter parede, próximo talvez não vai ter um teto para passar, então pode ser pelo chão, só que aí pelo chão vai ter alguns agravantes. Por exemplo, o material que vai ser utilizado para passar pelo chão tem que ser diferente, entendeu? Tem que ser um eletroduto mais rígido, por conta da pressão, o povo vai estar pisando em cima e tal, então tem que ser um material diferente desse eletroduto, mas pode sim passar pelo piso, vai ser necessário em alguns momentos, inclusive. Vocês vão entender isso. E aí só uma curiosidade que a gente vai aprender na prática, é que quando passa por parede ou por teto, a representação vai ser uma linha. Quando passa pelo piso, vai ser tracejado. Beleza? Se atentar a isso. Mas a quantidade de conexão é de acordo com a área, né? Que no caso tem um cálculo. Exatamente, a gente vai falar sobre isso agora. Falar sobre isso agora, tá bom? Então aqui, esse daqui é o ponto de luz, que é uma caixa de passagem. Respondendo a pergunta do Giovanni, aqui quantas entradas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, tá bom? Nem sempre a gente usa as 8 para não ficar um emaranhado, uma bagunça aqui. Imagina chegando um monte de fio nas 8 entradas, vai ficar muito ruim para manutenção. Então ele tem 8 entradas para ajudar no posicionamento, porque às vezes eu quero que o meu fio chegue por aqui, ó. Às vezes eu preciso que ele chegue por aqui. Então tem várias entradas para dar opções de entrada, tá bom? Mas não necessariamente a gente precisa usar as 8, não é legal. E aqui é a caixinha da tomada do interruptor, que também tem suas entradas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então também serve como caixa de passagem, como intermediário. Ok. Ficou alguma dúvida? Restou algum questionamento? A gente está encerrando essa parte mais básicazinha, essa parte de conceitos. A gente está no finalzinho. Então é bom tirar essas dúvidas para a gente já partir pro vamos ver. A parte bem gostosa, que é a parte de fazer cálculos, de mencionar as coisas. São no máximo 5 o quê? Equipamentos?
Não, 5 que eu estou falando, acho que nesse sentido aqui, são 5 eletrodutos que podem chegar, entendeu? 5 eletrodutos podem chegar aqui, ó, nesses espaços. E aí no eletroduto vão ter os condutores, que é fase, neutro, terra, retorno. E aí vai variar qual é o equipamento que você vai usar aquilo, beleza? Vamos lá. Esse aqui é o quadro de distribuição que eu falei para vocês. Na prática ele é assim, vocês já devem ter visto na casa de vocês, na casa de alguém. E ele também tem várias entradas, ó. 1, 2, 3. Porque de fato é dele, é como se ele fosse. Como se fosse não, ele é a fonte de energia de toda a casa. Então toda energia vai sair dele. E consequentemente, se tudo que vai voltar para ele também. Então meu quadro de distribuição, o nome já é bem sugestivo. O nome já é bem realmente resume o que ele é. Ele distribui energia para sua casa, tá bom? Ele vai ser o essencial. E na planta a gente representa ele assim, ó, já está aqui bem destacadozinho, tá bem marcado aqui, ó, saindo vários fios, 3, 6, 8 fios está saindo aqui, tá bom? Então ele vai ter essa função, tá ok? E aí ele vai ser de extrema importância, a gente vai falar sobre ele na parte prática também um pouco mais, mas eu já vou adiantar que já que a dúvida surgiu, né? Normalmente esses quadros ficam na cozinha por causa dos equipamentos. Não tem essa questão de equipamentos, não. A gente utiliza 3 regrinhas, que a gente vai falar sobre elas mais na frente, mas o Yuri foi bem assertivo aqui, tem que ser em um local de fácil acesso, então não adianta botar no banheiro, por exemplo, porque se uma pessoa estiver tomando banho e alguém precisar desligar os disjuntores, é aqui que ficam os disjuntores, tá bom? Então, quando tem alguma emergência, pode precisar desativar eles, desarmar, e aí tem que ser um local de fácil acesso. Tem que ser um local também centralizado na casa, e aí, depende da sua casa, pode ser na cozinha, depende da sua casa, pode ser no quarto. No quarto não. O quarto não é legal, mas pode ser na sala, pode ser na cozinha, pode ser no corredor. Então tem que ser um local de fácil acesso, tem que ser um local centralizado. E por fim, para que a gente também não seja só engenheiro, né, tem um toque de arquiteto também, um local que não atrapalhe a estética do ambiente. Não vou colocar um quadro de distribuição ao lado de uma televisão, né? Um painel lindo lá, ripado, para colocar a televisão. Não vou botar um quadro de distribuição do lado. Não que ele seja feio, que eu acho ele até elegante. Mas não faz sentido, tá ligado? Então, usa essas 3 regras, que é sucesso. Local acessível, local centralizado e que não atrapalhe a estética do ambiente, tá bom? Então, essas são as regras. A gente vai aprender na parte prática também. De forma mais assertiva, mas é legal. Foi legal essa observação também para que a gente possa ter essa visão. Tá ok? Eu achei elegante, assim, ele é bem discreto e tal. Se a parede for branca é bem discreto. Tem outras cores também, tem vários modelos. E aí depende. E aí um detalhe também nele é que ele tem vários tipos. Ele pode ter 16 disjuntores, pode ter, acho que 48, enfim. São vários tipos, depende da sua demanda. Se a sua casa for gigante, você vai precisar de 48 circuitos, logo vai precisar de 48 disjuntores. Se for pequena, vai precisar de 16. Então, depende da casa que você vai fazer. Beleza? Acessível, estética e centralizado. As regrinhas. Tá ok? Pensa nisso. Não adianta botar no banheiro, porque imagina, emergência, a galera tá tomando banho, a casa pega fogo, infelizmente. É cômico, mas é real. A gente tem que se atentar para tudo, tem que se proteger para tudo. E um projeto elétrico bem feito, ele preza por isso. Então, essas são as regras do quadro de distribuição. Disjuntor. O disjuntor, excelente dúvida, inclusive, viu? Eu ia esquecer de falar nele agora, mas acho um momento oportuno. O disjuntor, ele é um equipamentozinho de proteção. Como assim de proteção? Ele é mais ou menos assim, né? Um negócio bem legal, assim, que tem uma tecla que você bota para cima e para baixo dele, que ele serve como um equipamento de proteção para casos de curto-circuito. Nesse caso, o disjuntor normal que fica no quadro de distribuição, ele serve para, por exemplo, eu estipulei que ali passaria uma determinada corrente de energia, tá bom? Passaria, sei lá, vamos ser aqui, só para exemplificar, passaria 16 amperes. Então, o meu
todo o meu circuito, os meus fios, os meus condutores, eles estão preparados para receber 16 amperes, para receber determinado número lá de potência, enfim, determinada quantidade de energia, falando assim num vocabulário bem acessível. Então ele está preparado para receber aquilo. Só que se tem uma sobrecarga no meu, enfim, no meu sistema de energia, imagina, o meu circuito está preparado para receber 16, mas aí passa 19. O que vai acontecer? Vai acontecer que seus equipamentos podem queimar. Então, o meu disjuntor, ele tem lá o meu disjuntor, ele sabe, né? A gente compra ele preparado para receber 16. Se tem uma sobrecarga e eu chego aqui com 19, então ele vai ver que tem mais do que o circuito pode suportar e ele vai desarmar. Ou seja, ele não vai deixar ter fluxo de energia e vai proteger os seus equipamentos. O básico de um disjuntor é isso, entendeu? É para proteger que tenha sobrecarga, que passe mais do que o circuito pode suportar, por exemplo, e evite incêndios, evite, sei lá, queimar equipamento, porque se passar mais e o condutor não suportar, ele pode pegar fogo, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá ok? E foca aí nessa observação do Matheus, muito importante, muito importante. Se o meu circuito está preparado para receber 16, a gente bota um disjuntor de, sei lá, não sei se existe, mas o menor abaixo dele. Se o menor for 14, então a gente bota 14, porque medida de segurança mesmo, sabe? Mas muito importante, valeu mesmo. Foca aí nessa dica muito importante. E aí, só para a gente, já que está falando de disjuntor, existe uma coisa também que se chama de disjuntor residual, que é o meu DR. Ele é um pouco caro, mas ele é muito eficiente no que ele se propõe a fazer. Se esse aqui ele controla o que passa e o que não passa, esse daqui ele faz uma análise do que está indo e o que está voltando. Eu explico. Se está indo eu vou citar aqui um número só por exemplo, tá bom? Se está indo 400 e está voltando 399, tem alguma coisa errada. Porque tudo que vai tem que voltar. É um fluxo, um caminho, tudo que vai e volta. Eu não posso perder isso em nenhum lugar. Então, se está entrando 400 e está voltando 399, é porque esse 1 se perdeu em algum lugar. E esse 1 que perdeu em algum lugar, possivelmente foi ou um acidente, ou uma criança que botou o dedo na tomada e descarregou nela. Então, esse pouco de energia se perdeu em algum lugar. E aí ele tem uma sensibilidade bem pequena mesmo, bem pequena. Se voltar 399,99, ele vai ver que esse 0,01 se perdeu em algum lugar e ele vai desarmar também como medida de segurança. Então esse disjuntor residual serve para isso, para analisar o que está indo e o que está voltando. Se alguma coisa se perdeu, ele desarma. E aí uma criança que pode estar sendo eletrocutada, por exemplo, ele desarma e evita um acidente desse tipo. Então é uma coisa um sistema bem importante. Esse disjuntor residual é um pouco caro, as pessoas às vezes não gostam de usar, mas a gente costuma botar nos nossos projetos pelo menos um antes do quadro aqui, né? Para analisar o total. O ideal é que fosse um em cada circuito, mas aí fica muito caro, fica difícil e tal. Então a gente coloca só um para a casa toda, tá bom? Mas de disjuntores, por enquanto, o que a gente precisa saber é isso aí. Ficou claro? Alguma dúvida a respeito dos mesmos? Tudo em ordem, né? Vamos dar-lhe que o tempo voa. Vamos falar daqueles carinhas, né, que a gente falou naquela hora lá. Interruptor. Acho que é o último desse primeiro capítulozinho. Interruptor paralelo. O que é o interruptor paralelo? Todos aqui eu acho que já perceberam que chegaram em algum lugar. Sei lá, você entra no começo da sala, aciona a luz. Ela liga. Você chega no final da sala, tem outro interruptor que você aciona ela e ela desliga. Como é que acontece essa mágica, esse esquema aí? Poxa, dois interruptores distantes um do outro, acionando e desacionando. Como é que acontece isso? Isso é o que a gente chama de interruptor paralelo ou three-way. Tá bom? Interruptor paralelo ou three-way, ele tem dois nomes, um brasileiro importado.
Então, ele funciona de uma forma bem tranquila. Só que, mais uma vez, eu quero que vocês foquem, para que vocês possam entender, porque são detalhes neles, né? E aí eu deixo bem claro já de início que tem muito interruptor, muito interruptor three-way paralelo mal feito. Do meu quarto é um exemplo. Quando eu vim morar aqui, eu aciono de um lado e do outro fica sem função, enfim, porque não foi bem feito. Enfim, porque não a pessoa não soube fazer, tá bom? Não usou o material adequado. Mas o interruptor paralelo, quero que vocês esqueçam esse esquema daqui de cima por enquanto e vamos focar nesse aqui embaixo. Ó. Foca aqui mais uma vez. Eu chego com o meu fase, aqui é o interruptor, tá bom? Aqui é o interruptor. E aqui é o outro. Aqui, vamos pensar, botar a cabeça para funcionar, que aqui é um quarto. A sua suíte. Aqui é o interruptor da entrada do quarto. Então, vou botar aqui da porta, ó, um pezinho. Entrada, interruptor da porta. Eu entro no meu quarto, pá, aciono. Tá bom? Aciono. Eu ligo minha lâmpada. Eu vou para minha cama, eu tenho outro interruptor. Vou botar aqui um Czinho, interruptor da cama. Então, eu chego na minha cama, eu tô com preguiça de ir lá até a porta, desligar a minha lâmpada. Então, eu vou e da cama mesmo eu aciono e desligo a luz. Tá bom? Isso é um circuito com interruptores, com interruptor paralelo. Mas na prática, como é que funciona? Nós vamos focar aqui no caminho que a minha energia faz. Ela chega no fase e vai para o meu interruptor. Aqui, diferente daquele outro interruptor simples, ele tem duas opções. Lembra que no outro eu clicava em um, ele ficava em conexão com o retorno. Quando eu clicava de novo, ele perdia a conexão e aí não ficava em nada. Vou voltar só para vocês relembrarem. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é um simples. Ele está ou tocando no retorno ou não tocando em nada. Ok? Esse é um paralelo. Ele sempre vai estar tocando em alguma coisa. Esse é o primeiro detalhe. Então, se eu usar um interruptor simples para fazer um circuito de three-way, não vai dar certo. Ok? Por esse simples fato. Mas na prática, como é que acontece? Vamos fazer uma simulação bem prática antes de a gente falar de termos técnicos. Vamos voltar a história um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Você tá entrando no seu quarto, chegou cansado do seu trabalho, né? Puxa, eu vou ler um pouquinho para depois dormir. Então você entra pela porta, você aciona o interruptor, a luz está acesa, tá bom? A luz está acesa. Ó, estava tudo desligado, não tem fluxo de energia. Tá descendo, mas chega aqui não tem nada. Então não tem fluxo de energia, luz apagada. Eu chego na minha porta e aciono a tecla, tá bom? Acionei a tecla. Então agora ela vai fazer essa conexão aqui, ó, que eu estou fazendo. Esquece o pretinho, foca no vermelho. Então agora vamos acompanhar o caminho. A energia vem, ela passa por esse retorno e ela vai ter um fluxo de energia até a lâmpada. Então minha lâmpada, ela está ligada, tá bom? Minha lâmpada está ligada. Então eu entrei, acendi a lâmpada do quarto, estou na minha cama, estou lendo. Só que eu cansei de ler, deu sono, eu quero dormir. Vou dormir, né? Eu vou dormir, mas eu não quero me levantar para acender, para apagar lá na porta. Então eu posso fazer o quê? Da minha cama eu vou e pressiono a tecla. Então o circuito que estava rodando energia, quando eu aperto aqui ele vem para baixo, vocês percebem que a energia vem, segue por esse retorno, mas agora não tem mais esse caminho, porque eu desacionei essa tecla. Então a minha lâmpada está desligada, tá bom? Está desligada. Então eu vou dormir. Quando eu estou dormindo lá, penso que não, chega seu cônjuge, sua esposa, seu marido, e aí entra na porta do seu quarto, só que tem medo de escuro, e aí o que é que ele faz? Ele aperta a tecla da tomada, do interruptor, desculpa. Ele aperta. Quando ele aperta, o que estava aqui em vermelhinho vira preto. E o que é que acontece? Eu tenho novamente um caminho. Ó. A minha energia vem, percorre esse retorno e vai até a lâmpada. E a minha lâmpada acende. Tá ok? Só que aí ele também vai para a cama. Chega na cama, ele vai e
desliga não, aperta o interruptor mais uma vez. O que é que acontece quando ele aperta? O que estava aqui nesse vermelhinho vai para o pretinho e agora novamente minha luz apaga porque não tem um fluxo de energia. Ela para aqui. Na prática, é isso que acontece. É uma combinação aqui, né, uma combinação de posições das minhas teclas que vão deixar esse acionamento independente. Então, se está assim aqui, ó, pensa comigo, se está assim, ó, não está tendo fluxo de energia, porque aqui para. Mas se eu estiver lá na cama e apertar, eu volto a ter um fluxo de energia. Entendeu? Então é assim que funciona o interruptor paralelo. Ele vai ter esses dois retornos aqui em paralelo, por isso que o nome é paralelo, porque vai ter dois retornos, né, para fazer essas combinações. Deu para entender? Preciso que vocês me expliquem não, me digam se deu para entender dessa forma. Eu tentei trazer de uma forma bem prática, para que vocês possam entender que é uma combinação de posições dos dois interruptores. Então, por isso que a gente consegue acionar tanto de um lado quanto do outro. Tá ok? Então, quando vocês entrarem num canto que vocês virem dois interruptores que acionam uma lâmpada e eles não funcionam dessa forma, é porque ou o camarada ele usou um interruptor simples para fazer isso, e aí não dá certo, ou porque ele não soube fazer essa instalação aqui de retornos. Tá bom? Então, sempre que for para fazer, tenta lembrar desse esquemazinho aqui, que é uma combinação de posições, tá bom? E aí, na prática, o que acontece no eletroduto é isso aqui, ó. Eu venho com um fase para o meu interruptor, saio com um paralelo, que cruza todo o circuito e vai até o outro, e aí eu volto com esse paralelo para minha lâmpada. Tá ok? Foi porque ele usou um simples ou o quê? Então, Vitor, foi porque ele usou ou um simples ou porque ele não soube fazer essa instalação aqui. Tá bom? Ele pode ter botado, em vez de um retorno fase, pode ter botado só um retorno aqui, entendeu? O normal é que ele tenha botado os interruptores até de paralelo, mas só tenha botado um retorno, entendeu? Então aí vai funcionar meio que sem esse retorno aqui. Ele pensou que só o interruptor já faria a função, entendeu? E pensou que não precisava instalar dois retornos. Então, por isso que não funciona. O normal é isso, é só colocar só um retorno e não dois, como a gente tem aqui. Tá bom? Então, na prática, fica assim, ó. Tudo que a gente viu aqui, não se assuste, é tudo que a gente viu aqui. Tudo que a gente viu aqui nesse esquema, claro, é o que acontece na prática. Aqui, ó. O que a gente precisa lembrar na hora de fazer um projeto? Escuta essa dica é valiosa. O que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala de interruptor paralelo, a gente vai fazer o seguinte. Um interruptor vai chegar ao fase e vai sair dois retornos. O outro não vai ter fase. Vai chegar um retorno e vai sair dois retornos. Logo, o que acontece? Em um eu tenho um fase e dois retornos, no outro eu tenho três retornos. Então, sempre nos eletrodutos de interruptores paralelos, eu vou ter três fios. Em um, eu vou ter três paralelos, no outro, dois paralelos e um fase. Dois retornos e um fase. Aí você vai me perguntar, é preciso escolher cada um qual vai ser? Não, você pode adotar. Esse daqui vai chegar ao fase, esse daqui não vai chegar a fase. Tá bom? Então, não tem muito regra para isso. E aqui no esquema de luz é a mesma coisa. Da luz vai sair um neutro, tá ok? E aí você me pergunta, ó, você me prometeu explicar o three-way e o intermediário. Como é o intermediário? O intermediário é a mesma coisa de um interruptor paralelo, só que eu adiciono mais uma tomada. Então eu vou ter uma tomada aqui e uma tomada aqui. Digamos que a sua sala é muito grande. Você quer botar uma tomada na entrada da casa, uma tomada perto da cozinha e uma no meio da sala. Então, o que você vai fazer é ter três acionamentos para uma mesma lâmpada. E como é que funciona? Se aqui eu tenho o meu interruptor que funciona com esses três pontinhos, ó, esses três pontos que eu estou desenhando são esses três carinhas aqui, ó. Beleza? São eles. Então, eu tenho dois interruptores
paralelos. E aqui eu vou ter um intermediário, que eu chamo de four-way. Por que four-way? Se esse é three-way, porque tem 3 pontinhos, esse é four-way, porque tem 4 pontinhos. Então, ele vai funcionar, e aí fica como lição de casa. Anota aí, vocês procurarem um esquema igual a esse aqui, para entender o intermediário. Mas podem tirar dúvida aqui também, eu posso tirar, mas é porque como ele vai demandar um tempo para explicar, é bom pesquisar depois, tirar dúvida comigo. Mas ele vai funcionar da mesma forma, vai ser uma combinação. Aqui vai chegar um retorno para cá, aqui vai chegar um retorno para cá, e desse vai chegar para cá. Então, vão continuar as combinações, só que agora entre 3, tá bom? Quando essa tecla estiver acionada para essa, eu vou ter até aqui, e aqui essa tecla pode ficar assim, e dar continuidade, ó. Ou eu posso vir aqui e desacionar essa tecla. E ela não vai dar continuidade. Não sei se ficou claro, é mais para título de curiosidade. Não é muito comum utilizar isso, mas a título de curiosidade, o que acontece são 3 tomadas, 2 paralelas e uma intermediária, por isso que a intermediária ela fica no meio de 2 paralelas. E o que acontece são mais combinações. Se aqui eram essas combinações aqui, num circuito como esse, é também muitas combinações. Intermediário seria paralelo mais uma tomada? Não. Seria 2 paralelos, esse é paralelo, e um interruptor mais diferente ainda, que a gente chama de intermediário. Ele também é diferente. Ele vai ter 4 caminhos. Beleza? É outro tipo de interruptor, que é diferente desse, que é diferente do simples. Eu sei que a cabeça deve estar dando uns nós aí, mas é mais a título de curiosidade mesmo. A gente não precisa passar muito tempo falando sobre ele, porque ele é mais incomum. E aí, se surgir um dia num projeto, a gente conversa melhor, entende melhor. Mas o princípio é esse, combinações de caminhos. Ok, vamos seguir. A gente está chegando aí a 1 hora de aula, a galera deve estar um pouco aí cansada, então vamos respirar agora, ter um tempinho para respirar, ter um tempo para tomar uma água, um minutinho, tirar umas dúvidas aí, o que vocês acham? Só o tempo de eu pegar meu carregador aqui para botar o celular, para carregar, para a gente começar a segunda parte, que essa é bem rápida, inclusive, e a terceira também é bem rápida. Eu vou só pegar aqui o carregador, rapidinho, se tiver alguma dúvida, joga aqui, aproveita para tomar uma água, um minutinho mesmo, contado, eu estou contando aqui, um minutinho, tá bom? Rapidinho. Show. Esperar aí mais 15 segundos, completar 1 minuto, para a gente voltar. Esse é o momento que vocês vão precisar fazer as anotações. Alguns detalhes importantes, também vão surgir algumas dúvidas. Pode pedir para repetir, pode não, deve pedir para repetir. Essa parte é bem legal. Tá bom? Vamos dar todo mundo pronto aí para a gente continuar? Um minutinho. Se estiver pronto aí, manda um okzinho para a gente continuar. E aí eu creio que a gente já está bem perto do fim. A parte mais longa é essa realmente, porque a gente precisa entender de fato, a gente precisa ter esse tempo para entender o básico, ok? E aí a gente vem para o levantamento de cargas. Levantamento de cargas nada mais é do que aquilo que o Eduardo tinha falado, que as regrinhas de quantas tomadas eu vou ter, quantas lâmpadas eu vou ter, a potência de iluminação que eu vou ter nos meus cômodos. Não é aleatório, não é uma coisa que você chegue assim e diga, eu vou botar nenhuma tomada, eu vou botar uma tomada. Não, tem uma regrinha. E antes de começar, eu preciso que vocês entendam muito bem agora que essa regrinha fala sobre o mínimo. Então a regra ela preza pelo mínimo. Se pela regrinha, se pelos cálculos dá que no meu quarto precisa ter 3 tomadas, esse é o mínimo. Eu posso ter 4, eu posso ter 20. O que eu não posso é ter uma. Deu para entender? Então a gente vai falar aqui de regras para o mínimo, tanto para tomada quanto para iluminação. Mais uma vez, a norma NBR 5410, que é a que a gente está trabalhando aqui, ok?
Então vamos lá. Quando a gente fala de iluminação, lembrando sempre que é por cômodo, a gente vai usar a área do cômodo, tá bom? Se a minha área for inferior a 6 metros quadrados, um banheiro, por exemplo, eu tenho que colocar uma iluminação de 100 VAs. Como assim? Quando eu falo de iluminação, eu não vou falar de pontos de luz. Eu não vou dizer, eu tenho que botar 3, 4 lâmpadas. Não, não é isso. Quando eu falo de iluminação, eu falo de potência. Se eu tenho que ter no mínimo 100 VAs, eu posso ter 10 lâmpadas de 10 VAs. Vai dar 100 VA? Vai, então tá ok. Assim como eu posso ter uma lâmpada só de 100 VAs. Então o que conta não são os pontos de luz. O que vai contar é a potência de iluminação que eu vou ter naquele cômodo. Então, se o cômodo for inferior a 6 metros quadrados, sei lá, banheiro, eu vou ter 4 metros quadrados. É inferior a 6 metros quadrados? Sim. Então, quanto é que eu vou ter? No mínimo 100 VAs. Essa regra é bem simples. É 5,9 é inferior a 6 metros quadrados? É. Mínimo 100 VAs. 6 metros quadrados, 100 VAs também. Beleza? Mas beleza, se for superior a 6 metros quadrados. Se for superior a 6 metros quadrados, aí eu tenho uma regrinha bem interessante e foca só, vou tentar ser bem metódico para que vocês fixem de forma bem completa mesmo. Superior a 6 metros quadrados. Vamos lá, joga aí um número, alguém, cômodo aí de quantos metros? Joga aí, aleatório. Um cômodo de 15, eita, poxa, 15 é... Eu vou usar 15 e 8, pronto, 15 e 8. Vamos lá, eu vou usar logo 8, tá bom? Meu cômodo tem 8 metros quadrados. É superior a 6 metros quadrados? É sim. Então, ele vai ser superior a 6 metros quadrados. E aí, qual é a regra? Os meus primeiros 6 metros quadrados, eu vou usar 100 VAs, tá bom? E aí, a cada 4 metros quadrados, eu uso 60 VAs. A galera falou aí 15, né? Eu vou respeitar a ordem. Maíla falou 15. 15, como é que a gente vai fazer? É exatamente uma continha matemática bem básica. Quem é da arquitetura aí que não gosta muito de cálculo, não se preocupa. A gente não vai usar nada de sobrenatural. Então, vamos lá. 15 metros quadrados. A minha sala tem 15 metros quadrados. É superior a 6 metros. Então, os primeiros 6 metros eu vou ter 100 VA. Então, eu vou separar o meu 15 em outros números. Os meus primeiros 6 metros mais a cada 4 metros 60 VA. Então, 15 é igual a 6, mais 4, mais 4, mais 1. Separei o meu 15, sendo o primeiro número 6, e depois números somando 4 até o meu restozinho aqui. O que é que acontece? Eu tenho meus primeiros 100 metros sem VA, tá bom? Sem VA. E a cada 4 metros eu vou ter 60 VA. Então, eu vou somando, tá bom? E aí, como eu não tenho 4 metros quadrados completos ainda, né? Eu não vou abordar aí esse 1, eu posso deixar ele um pouco de lado. Então aqui eu vou ter no total quanto? 220 VAs. Deu para entender? Fazer com 8 para a gente entender bem, tá bom? O 8 ele vai ser o quê? O 8 ele vai ser o 6 mais o 2. Tá vendo que esse daqui não chegou a 4? Então a gente, por hora, vai descartar esse 2 e aí vai ter 100 VAs. Ok? Por hora, a gente vai utilizar essa regra. A gente separa o 15, sendo o primeiro número 6, depois somando 4, tá bom? E aí onde tem 6 a gente bota 100, onde tem 4 a gente vai botando 60 e aí no final soma. Isso aqui é a potência de iluminação que eu vou ter que ter no meu circuito. Vamos fazer mais um exemplo. Eu tenho
Se no lugar, se tiver 3, a gente também descarta. Sim, a gente descarta. Se tiver 3,9 a gente usa o bom senso, né? A gente arredonda. É muito, é muito do tato mesmo. E aí eu vou dar uma dicasinha bem legal para vocês. Preste atenção nessa dica que é de ouro, tá bom? Aqui, digamos que eu tenha 9,5. 9,5 vai continuar sendo 100 VAs. Você diz, poxa, mas 9,5 é tão perto de 10. Por que eu não posso usar, sei lá, 160 VAs? Eu vou dar um motivo bem simples. Atualmente, essa norma ela é bem antiga, inclusive. Antigamente a gente precisava de muita potência para acender uma luz, que eram as lâmpadas incandescentes, lembra? Ela esquentava, então ela necessitava de uma potência muito grande para acionar, para acendê-las e tal. Não sei se vocês lembram, né? Uma lâmpada mais amareladazinha, uma lâmpada que esquentava, causava muita queimadura. Então ela necessitava de bastante potência para acender. Então a norma é baseada nessas, nessas lâmpadas antigas. Hoje em dia a gente utiliza muito lâmpada LED. A título de curiosidade, vocês chutam mais ou menos aí quanto demanda de energia uma lâmpada LED? Quero que vocês chutem aí quanto vocês acham. Uma lâmpada normal LED aí. Chutem aí. Digamos que no meu banheiro eu preciso ter 100 VAs de potência de iluminação, e aí eu vou botar uma lâmpada lá. Quanto vocês acham que uma lâmpada LED daquela demanda de potência? Sem pesquisar no Google. Hein? Quanto vocês acham aí? Chutem aí. Ninguém vai chutar, velho. Me deixar no vácuo aqui. Poxa. 10, 30, 5, 30, 24. Eu não vou dar um valor exato, porque varia, né? Mas existem lâmpadas que demandam, tipo, 8. Tá ligado? 7. Lâmpada que demanda 10. Mas é muito baixo. Então, imagina, você tem 100, porque a norma pede para você ter 100. Você vai instalar lá uma lâmpada que vai demandar 10. Você vai ficar 90 sobrando lá, mas você tem que colocar porque a norma é antiga. Por isso não se preocupem se foi 3,99. Não vai precisar, tá bom? Não vai precisar porque atualmente as nossas lâmpadas são LED, são frias inclusive. É um sinal que consome menos, ela ser fria, ela não esquenta. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar. Porque a gente vai ter 100 VAs e se a gente for usar os 100 VAs de lâmpada LED, meu amigo, pode ter certeza, vai ficar parecendo um refletor. Uma coisa assim de louco. Vocês podem pesquisar também as lâmpadas e tal, mas é por isso que a gente não precisa utilizar exatamente os 100 VAs. Só que a gente precisa botar no circuito porque a norma pede, tá bom? Então precisa ter. Então a regra de iluminação é essa. Ficou claro para todos? A antiga era quanto? A antiga incandescente variava também, mas era nessa faixa, sei lá, 90, 100, 120, dependia do quanto ela iluminava, né? Tinha umas que eram mais, uma que era menos. Mas era nesse padrão, assim, de 100. Por isso que era 80, 60, variava muito. Mas era grande, assim, em relação atualmente. Então o circuito tem que suportar 100, né? Mas não é necessário usar tudo. Exatamente. Ele tem que ter 100 ali, está preparado para receber 100 porque a norma pede, mas ele não vai usar tudo, tá bom? Então a regra é essa para iluminação. Tomadas. A da tomada ela é mais simples. Se a gente usou a área para falar sobre iluminação, a gente vai usar o perímetro para falar sobre tomadas. Então eu vou ver o perímetro do meu cômodo. E aqui eu vou ter uma distinção entre áreas molhadas e as demais áreas. O que são as áreas molhadas nesse aspecto aqui? Cozinha, banheiro, área de serviço. Basicamente essas. Então, basicamente, vai ser essas áreas. Voltamos. Está escutando agora? Rapaz, o cara me gongou, velho. Meu irmão, velho. O cara é louco. Ratinho, pô. Enfim, é só continuando aqui que eu nem percebi, velho.
Mas eu tava falando desse perímetro, né? A gente vai usar perímetros para Oxe, colocar pô, as tomadas. Meu eu irmão, tirei o teu, foi? foi, velho. Meu Eu irmão. pensei que tirava só pra mim, pô, porque eu vi o áudio aqui, foi mal. Beleza. É, vamos falar de perímetro. Perímetro. E aqui eu vou usar um exemplo de 12 metros de perímetro, tá bom? Mas vamos lá. Esse 12 metros ele pode representar uma coisa, se for uma cozinha, que é uma área molhada, e pode representar outra, se for uma sala, por exemplo, que entrou aqui, como eu chamei de demais áreas. Como é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: áreas molhadas, a cada 3,5 de perímetro, eu vou ter uma tomada. Nas demais áreas, a cada 5 metros de perímetro, eu vou ter uma tomada. Tá bom? E agora a gente vai falar sobre essa divisão. Por quê? 12, se for uma sala, vai ser igual a 5 mais 5. Horrível a letra, perdoem. Mais 2. Então vai ser uma tomada, duas tomadas. E aqui a gente vai considerar a fração também. Então aqui a gente pode adotar três tomadas. E aí eu vou dizer o porquê, tá bom? Mas por enquanto fixa esse cálculo. Se for uma sala, vai ser 5 mais 5 mais 2. Então vão ser três tomadas. E qual vai ser a potência dessa tomada? Cada tomada vai ser 100 VAs. Então vão ser três tomadas de 100 VAs cada uma. Beleza? Isso se for uma sala, se for um quarto, se for uma sala de jantar, se for uma garagem, se for um corredor. Então, essas áreas a gente vai utilizar essa regra. A cada 5 metros de perímetro, uma tomada com 100 VAs. Isso são para as demais áreas e essa é a regra fácil. Agora chegou a hora da regra mais chata. A regra chata, ela fala das áreas molhadas. O que é que acontece para essa regra chata? Deixa eu só tirar essa dúvida aqui. Quais critérios são usados para fazer a distribuição entre tomada baixa, média e alta? Vou falar já já, só um minutinho, para a gente entender. Muito importante a pergunta, inclusive. Se eu esquecer, você me lembra de novo, mas vou falar assim que eu explicar isso aqui. Mas muito legal a pergunta. O que é que acontece nas áreas molhadas? A cada 3,5. Então aqui vai ser 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 1,5, né? 1,5. E aí eu dou os meus 12 metros de perímetro. Então aqui eu vou ter uma tomada, duas tomadas, três tomadas, quatro tomadas. Só que agora a potência delas não vai ser mais fixa. O que vai acontecer? Nas três primeiras, elas vão ter 600 VAs. E aí a partir da quarta, ela vai ter 100. Então essa daqui ela vai ser uma tomada de 600. Essa daqui vai ser uma de 600. Essa daqui vai ser uma de 600. E a partir dessa, se tivesse outras, seria 100. Deu para entender? As três primeiras de 600 e a partir da quarta vai ser tudo de 100. Tá ok? Áreas molhadas, cozinha, banheiro, área de serviço. Tá bom? Só que tem um asterisco ali. Asterisco nunca é coisa boa. Mas dessa vez também não é tão ruim. O que é que acontece? Se eu tivesse aqui, vamos simular que aqui eu teria mais duas tomadas. Enfim, mais uma tomada aqui, mais uma tomada aqui. Minha área é bem grande, 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Enfim, eu tivesse 5 tomadas. Aí, quando eu tenho 5 tomadas, a gente vai mudar um pouco essa regra. Então, quando eu tiver 5 ou mais, não vão ser as três primeiras que vão ter 600. Vão ser só as duas primeiras. E a partir da terceira já vai ser tudo de 100. Deu para entender? Eu vou repetir, mas eu preciso que vocês fixem. Quando eu tenho até 4 tomadas, né, no meu cômodo, as três primeiras são de 600 e a quarta vai ser de 100. Se eu tiver 5 ou mais, aí eu só preciso que as duas primeiras sejam de 600 e a partir delas tudo vai ser de 100. Por que isso? Porque nessas áreas vão ter equipamentos que demandam mais energia. Por exemplo, no banheiro,
a galera, hoje em dia todo mundo, né, usa secador, chapinha, então um equipamento desse, ele vai consumir muita energia, então ele precisa de uma tomada de 600 VAs, tá ok? Na cozinha vai ter geladeira, vai ter forno elétrico, vai ter sanduicheira, tá bom? Vai ter batedeira, liquidificador, vai ter muita coisa, tá bom? Então, um dos princípios básicos também para a gente entender é todos os equipamentos que geram calor, eles consomem bastante, que geram temperatura, geram calor. Por exemplo, secador não gera calor, chapinha não gera calor, então consome bastante. Então, meninas e rapazes que usam, saibam que vocês consomem bastante energia com esses equipamentos. Sanduicheira também, forno elétrico também, geladeira também. Não fica quente atrás da geladeira, por mais que dentro esteja frio. Então consome bastante energia, por isso que é 600 reais as tomadas. E aí na sala não vai ter um negócio desse, né? É mais incomum, na verdade. Então a gente coloca 100 VAs. Cafeteira, muito, muito bem lembrado, né? Teve uma pergunta aqui, ar-condicionado também, a gente vai falar já já de ar-condicionado. Se eu tiver mais equipamentos que demandam essa energia, eu posso optar por ter mais de duas de 600? Sim. Repetindo, isso é o mínimo que a norma pede. Se lá na iluminação a norma peca por excesso, a gente tem muita potência para pouca coisa que vai precisar de iluminação, aqui a gente vai pecar por falta. A gente vai ver que nos nossos cômodos, se a gente botar só o mínimo que a norma pede, vai ficar pouco. Porque atualmente a gente tem muitos equipamentos eletrônicos, muita coisa que demanda tomadas. Então o mínimo é esse, mas a regra, ela pede, a realidade, ela pede mais coisas. Eu vou repetir sim, vou repetir a regrinha das áreas molhadas. Deixa eu só apagar aqui, porque realmente tá meio bagunçado, desculpa, tá? Desculpa, eu não sei mexer para minha letra ficar bonita assim. Não sei, eu vou treinar um pouquinho para as próximas, mas... Enfim, voltando. Natália falou aqui de... A Milena falou aqui de tomada de uso específico. Tomada de uso específico, a gente vai falar, é o próximo slide, tá bom? Mas ela não entra aqui ainda. Áreas molhadas. Então, áreas molhadas, a gente vai fazer o seguinte. A cada 3,5 a gente vai ter 600 VAs. 600 VAs é o que vai ter uma tomada, as 3 primeiras tomadas. Então, digamos que eu vou ter uma tomada, tomada número 2, tomada número 3, tomada número 4, tomada número 5. Eu tenho 5 tomadas na minha cozinha, porque o meu perímetro permitiu que eu tivesse 5. Dessas 5, as 3 primeiras vão ter uma potência de 600 VAs. Eu só estou em dúvida agora, mas vamos seguir assim, tá bom? As 3 primeiras vai ter 600 VAs e as duas vão ter 100. Tá ok? Se eu tivesse uma sexta tomada aqui, eu não precisaria colocar 600 VAs nas 3 primeiras. Eu precisaria botar 600 VAs somente nas 2 primeiras. E a partir das outras seria tudo de 100 VA, até a 10ª, até a 11ª, até a 13ª. Uma dúvida que o Giovanni falou, não eram as duas quando fosse 5 ou mais. Então, eu confundi, desculpa. Quando houver 5, ainda são as 3 primeiras. Quando houver 6, aí que vai ser as 2 primeiras. Beleza? Só recapitulando, desculpa aí. Até eu me perdi, mas quando eu tiver 5, ainda vão ser as 3 primeiras. Quando eu tiver 6 ou mais, aí vai ser só as 2. Desculpa aí, mas a regra é essa. Deu para entender aí quem tirou a dúvida? Eu acho que foi a Nívia. Conseguiu entender algo nesse sentido? Show. Então é isso aí. Então, agora que a gente já sabe o mínimo de iluminação e o mínimo de tomadas, a gente precisa falar de um carinha que já deram spoiler aí, né? O que a gente falou até agora foi TUG. TUG é tomada de uso geral. Então, eu vou usar para qualquer coisa. E TUI vai ser tomada de uso específico. Como o nome já diz, vai ter um uso destinado só para ela. E a TUI a gente vai usar com equipamentos
acima de 10 amperes. Abaixo de 10 amperes é TUG e acima de 10 amperes é TUI. Por que utilizar uma tomada de uso específico? Primeiro, se eu tenho eu vou usar aqui um básico, um chuveiro elétrico. Vocês sabem em média quanto um chuveiro elétrico pode chegar a consumir? Sabe não, né? Vou dizer para vocês aqui. Chuveiro elétrico pode chegar a consumir até 5.500 VAs. Então imagina eu colocar um chuveiro elétrico numa tomada de uso geral. Não faz sentido. O circuito não vai estar preparado. A tomada em si também não vai estar preparada para receber isso tudo. Então a gente precisa de uma tomada de uso específico. Essa tomada vai servir só para o chuveiro. Tá bom? Consequentemente vai ser um circuito somente. O circuito número 5 vai ser só para esse chuveiro também. A mesma coisa vai ser para ar-condicionado, motores. Quando eu falo de motores, eu falo da piscina, né? Então, esses equipamentos que demandam muita energia, demandam uma potência gigantesca, a gente vai deixar eles como TUI. E aí não entra naquele cálculo, tá bom? Outra coisa também que eu gostaria de falar é que não é um único circuito para cada equipamento, um único circuito para cada equipamento. Você pode fazer, é legal, hoje em dia a gente faz isso para proteger os equipamentos. Um circuito só para o chuveiro elétrico, um circuito só para o chuveiro elétrico da suíte, um só para o chuveiro elétrico do outro banheiro, entendeu? É um por equipamento. É o que a gente está fazendo hoje em dia, beleza? Mas tem uma exceção não, tem um detalhe nesse conteúdo aí. Além de equipamentos que demandam muita potência, né? Equipamentos que vão ter uma corrente maior que 10 amperes, a gente também vai colocar equipamentos de estimação. Como assim com estimação? Já aconteceu de cliente chegar e dizer que ele queria que a vitrola dele, né? A vitrola, um equipamento bem antigo e sensível também, ele queria que tivesse uma TUI só para a vitrola dele. Por que isso? Porque seria mais seguro ter um circuito também só para ela. E ele não queria, em hipótese alguma, que essa vitrola queimasse. Então, ele queria um circuito especial, uma tomada especial, por segurança. Consequentemente, teria um disjuntor só para ela. Entende? Então, não é só a potência, não é só a corrente. É também o cliente pode ter um equipamento que ele gosta muito e que ele queira preservar. Então, você também pode utilizar aí uma TUI nesses casos específicos. Ok? Essa é a diferença entre uma TUG e uma TUI. E aí a gente vai falar agora de separar circuitos. É muito importante isso, porque digamos que eu tenho aqui... vou colocar aqui um exemplo, um croquis bem mal feito. Aqui é um quarto e aqui é uma sala, tá bom? E aqui eu tenho uma tomada, 2 tomadas, 3 tomadas. Vamos lá. A dúvida da Beatriz, eu não esqueci. Se tem algum critério para botar a tomada alta, baixa e média. É questão realmente de necessidade, tá bom? Tomada baixa a gente usa mais para quê? Para equipamentos que vão ficar embaixo, sei lá, um aspirador de pó. A gente pode utilizar a tomada baixa para colocar um ventilador, algo nesse sentido. É mais por você que vai ter a liberdade e a autonomia de colocar. A tomada média ao lado da cama. Tomada alta é mais para chuveiro elétrico e ar-condicionado, tá bom? Então vai muito da demanda. Então não tem regra, não tem critério, é mais o bom senso mesmo e a conversa com o cliente para saber o que ele necessita, ok? Então digamos que eu tenho nesses 2 cômodos aqui, que são cômodos gerais, que a gente vai fazer o perímetro a cada 5 metros, e deu que eu preciso ter 12 tomadas nesses dois cômodos. Se cada um é 100 VAs, eu vou multiplicar 12 por 100, eu vou ter meus 1.200 VAs nesses 2 cômodos. Eu posso colocar esses 2 cômodos, as tomadas deles, em um circuito só? Posso. Posso colocar até 1.800 VAs em um circuito. E aí o que é um circuito? Você não explicou, está me deixando confuso. Um circuito é um agrupamento de tomadas ou de iluminação. Eu não misturo iluminação com tomadas em hipótese alguma. Então, o circuito vai ser um agrupamento de tomadas ou de iluminação que eu preciso ter na minha casa, tá bom?
E aí eu deixo no máximo 1.800 VAs. Eu trabalho com 1.800, mas se for necessário, por exemplo, eu consegui 1.800, eu consegui 1.800, só que eu queria botar uma tomada a mais, vai ficar 1.900. Tem problema passar? Não. Até 2.000 é de boa, só que a gente trabalha com 1.800 por questão de segurança. Mas até 2.000 consegue suportar, não se preocupe, mas não é tão indicado, só se for um caso realmente de urgência. Tá bom? Samara vai ficar disponível a aula, não se preocupe, a gente está gravando aqui, ok? Então, primeiro critério, tem que ter aí 1.800 VAs no máximo. Segundo, TUI é um circuito exclusivo, como eu havia falado. Não misturamos iluminação com tomadas, em hipótese alguma, tá bom? E por fim, cada eletroduto a gente passa 4 circuitos. Isso daqui, se você não entender agora, não se preocupa. Na aula prática está bem destrinchado, bem legal isso aqui, vocês vão entender melhor. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é que a gente vai separar por agrupamentos de tomadas, tá bom? E aí qual é o critério de circuito? Tenta botar cômodos próximos. Por exemplo, eu tenho 2 quartos aqui colados e a sala. Posso botar as tomadas dos 3 cômodos no mesmo circuito? Pode, é legal. Só não bota uma coisa na frente da casa e uma coisa lá no final, tá bom? Porque vai ser muito ruim. Logística, não faz sentido colocar 2 cômodos distantes no mesmo circuito, tá bom? Então esses são os critérios, a gente vai aprender a separar circuitos na aula prática. Então eu vou passar mais por cima esse, é mais para ter uma noção mesmo. E aí a gente chegou ao nosso finalzinho da aula, né? Nosso final triste. Vocês devem estar cansados, né? Já devem estar querendo que acabe, não sei. A gente chegou ao final, estou triste, mas a gente vai ter aí, falar agora sobre o último tópico, que é o quadro de cargas. O quadro de cargas, ele é um local em que a gente vai fazer todos os demais cálculos, porque se vocês pensam que os cálculos é só, sei lá, área e perímetro, estão enganados. A norma ela traz muitas coisas, só que hoje em dia, com a tecnologia, a gente não precisa mais fazer tudo à mão. A gente tem uma tabela no Excel que vai calcular as coisas para a gente, que a gente vai chamar ela de quadro de cargas. E aí, eu trouxe essa observação aqui, que a tabelinha no Excel ela ajuda bastante a gente, mas entender o que cada coisa significa é imprescindível para a gente se tornar um bom projetista. Então eu vou mostrar aqui o que é um quadro de cargas, vou sair da apresentação e vou mostrar, ó, todo mundo está conseguindo ver? Isso aqui é um quadro de cargas de um projeto que foi feito, que já já eu mostro ele na prática, tá bom? Então o que consiste esse quadro de cargas? Aqui é o número do meu circuito, tá ok? É o número do meu circuito. Aqui é o tipo dele, ó. É iluminação, é TUG, é da cozinha, do banheiro, é do ar-condicionado, tá bom? É do chuveiro, é dos motores. Então eu coloco aqui. Aqui eu coloco o quanto de VA está instalado nesse circuito. A gente viu lá que o nosso quarto e sala é 1.200 VAs. Então eu colocaria aqui 1.200. E aqui onde está azul escuro, ele já vai dar para você o valor, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nesse quadro de cargas, eu coloco as informações aqui e ele vai dar. Mas como é que ele faz esses cálculos? Ele tem uma coisa que ele se chama de fatores. Fatores. O primeiro é o fator de demanda, que é esse carinha aqui. O que é um fator de demanda? Fator de demanda nada mais é do que uma probabilidade daquilo tudo estar funcionando ao mesmo tempo. Eu explico. Na minha casa, eu coloquei que eu preciso de 1.400 VAs de iluminação, tá bom? Mas a minha casa é grande. Eu vou estar com essas luzes todas acesas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Para alguns é muita, né? Que esquece e tal. Mas no cenário normal seria baixa. E aí a norma tem uma tabela que ela entende que a probabilidade de todas as luzes estarem acesas ao mesmo tempo é 76%. Então ela multiplica o total instalado pelo fator de demanda, que é essa probabilidade de tudo estar aceso ao mesmo tempo, e ela dá um total demandado. Tá ok? Então eu não preciso que a minha companhia de energia me ceda 1.400 VAs, se eu só vou utilizar, de acordo com os cálculos aí da norma, 1.064. Então isso é para dar um ajuste, entendeu? Isso é para dar uma melhorada, para que você não pague tanto por ter tanta energia e que a Eletrobras não perca tanta energia sem você usar, tá bom? E esse número ele é variável. Se eu aumentar aqui
eu botar, digamos, a gente não faz isso, mas se eu botar 2.000, continua 0,36. Mas digamos que eu bote 5.000. Percebeu que abaixa? Se eu tenho 5.000 instalado no meu circuito, que não é uma coisa que a gente faz, mas digamos que eu tivesse, no cenário hipotético, 5.000, a probabilidade baixaria. Então seria só 64%. Então isso é um fator de demanda. Além de demanda, eu tenho de agrupamento, eu tenho de temperatura. Por que isso? Agrupamento. Eu tenho muitos fios no mesmo eletroduto. Então eles podem esquentar. Então eu tenho que ter um fator que previna isso. Tá bom? Fator de temperatura. A temperatura ambiente do local. Eu não posso considerar a mesma coisa daqui de Maceió com a coisa lá do Rio Grande do Sul. A temperatura é diferente. Isso influencia também no meu circuito. Então, todas essas variáveis eu vou colocando no meu quadro de cargas para que eu consiga algumas informações que vão ser muito relevantes. E aí eu queria destacar 3 informações com vocês para vocês decorarem nessa noite para a gente encerrar a aula com chave de ouro, tá bom? A primeira informação importante que eu vou adquirir aqui nessa tabela é o total demandado, que é exatamente o que eu vou ter, a probabilidade que eu tenho de estar tudo ligado. Então, essa tabela vai me dar o total demandado. Ok? Primeira informação importante. A segunda informação é sobre os fios. Qual é o fio que eu vou adotar? A bitola, né? Ali a seção do meu fio. É de 1,5? É de 2,5? É de 4? É de 5? Então, de acordo com as informações que eu coloquei, ele já vai me dar, né, a seção que eu vou adotar aqui, seção adotada. Então, no meu circuito de iluminação, eu tenho que ter 4, que é milímetros ao quadrado, né, a seção dela. Nessa aqui eu tenho que ter 2,5, 2,5, 4. Então, ele já me dá essas informações. Então, primeiro, eu vou ter um total demandado. Segundo, eu vou ter a minha seção. Para comprar o fio, eu preciso saber a seção do meu fio. Então, por isso que essa tabela é importante para me dar essa informação, tá bom? Para saber a seção do fio. E eu vou saber também a corrente do disjuntor. Lembra que a gente falou de disjuntor? Então, esse circuito vai estar lá o disjuntor de 32 amperes. Aqui um de 10, aqui um de 6, de 32, de 10. Dessas 3 informações, essa tabela vai me dar. Deu para fixar? A gente joga aqui informações básicas, bem simples mesmo, como o tipo, o total instalado, a tensão, que aqui é 220, a temperatura, que é padrão 35 graus, e ela vai me dar aquelas informações que são extremamente essenciais para a gente dar prosseguimento ao projeto. Ficou claro? Então, meu quadro de cargas é essa tabela que vai me dar essas informações. Eu jogo informações e ela me retorna outras informações que vão ser essenciais no meu projeto. Tá bom? Tu vai explicar mais esses parâmetros. A intenção não é que sejam explicados, porque é algo bem mais técnico, que a gente aprende realmente quando está fazendo, isso a gente passaria muito tempo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, se quiserem juntar para a gente fazer um plantão de dúvidas, não sei se alguém se interessar realmente, a gente pode ter essa possibilidade sim de aprofundar um pouco mais. Mas hoje, assim, na aula básica, a proposta é realmente só explicar um pouco mais, tá bom? Sobre algo nesse sentido. Mas se tiverem dúvidas, se quiserem tirar, podem se sentir à vontade, tá bom? Alguém tem alguma duvidazinha? Já está chegando ao fim. Vai sim ter aula prática, Léo. A gente vai ter aula prática naquele formato lá do YouTube, de videoaulas. Então, elas já estão prontas. Amanhã elas vão começar a serem lançadas. Então, fiquem bem atentos também, né, para praticar. Abram o CAD, se dediquem bastante. Tem alguns exercícios, a gente vai disponibilizar material. Então, se dediquem, tirem bastante dúvidas. A partir de amanhã a gente vai ter essas aulas. Não são longas, não são cansativas, então não tem desculpa para não fazer, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui que eu vi do Léo. Eita, do Léo não. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Probabilidade de tudo. Fator, foi o Vitor que falou, né? Fator de agrupamento, eu acho. Perdi aqui. Sim, o fator de agrupamento é o que mesmo? O fator de agrupamento é o quantos circuitos vão estar passando no meu eletroduto. Sabe? Aqui eu tenho meu eletroduto. Então, quantos circuitos eu vou ter passando nesse eletroduto? Se eu tiver um, vai estar bem folgadinho. Um não vai estar esquentando o outro.
tá ok? Se eu tiver 10 não pode, na verdade, né? Mas se eu tiver 4, então 4 circuitos passando aqui vão ser 4 fases, 4 nêutrons, 4 terra. Então eles vão se esquentar. Então isso vai interferir também na bitola do meu fio, que é aquela seção lá. Então ela vai ter que ser mais grossa para que ela não pegue fogo, entendeu? Então o fator de agrupamento é esse. É o quanto vai estar agrupado dentro do eletroduto. Beleza? E aí a gente chega no último aspecto, que é só o quantitativo, que é só uma passada básica que a gente também entrega para o nosso cliente o quanto ele vai gastar de eletroduto, de fio de 2,5, de fio de 1,5. Então a gente vai fazer uma lista para ele de materiais, tá bom? A gente vai fazer uma lista para eles de materiais, a gente vai fazer uma lista para eles de quanto ele vai utilizar, quantos pontos de luz, quantos interruptores, quantos vão ser paralelo, quantos vão ser foray, quantos vão ser simples, entendeu? Então, esse é um quantitativo. E eu trago só uma observação, que a gente faz isso realmente no DIST, quando é no CAD, e quando é no Revit, ele já dá automaticamente, tá bom? E o que eu quero atentar, é essa observação aqui. Quando você vai fazer no CAD quantitativo, a gente vê tudo de cima, mas a gente não pode esquecer que do teto, tá bom? Do teto para a tomada que é baixa, eu tenho ali pelo menos 2 metros ainda da distância vertical. Então, quando você for fazer quantitativo do CAD, não esquece dessa distância vertical. Não é só o que ele percorre o teto. O fio vai ter que percorrer o teto e a parede. Então, não esquece dessa distância vertical. E aí, como é que faz essa distância vertical? Poxa, se o meu pé direito, digamos que seja de 3 metros o meu pé direito, e a minha tomada média é de 1,5, então ele vai percorrer 1,5 de vertical ainda até chegar ao teto. Então, eu somo 1,5 ali, tá bom? Então, essa aqui é só uma dica. Gabi, buguei nisso. Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui só para exemplificar nesse sentido aqui, ó. Quando eu vejo o meu projeto, eu vejo ele assim. Eu quero fazer o quantitativo desse... Quanto de fio eu vou precisar aqui? Quantos metros de eletroduto eu vou precisar aqui? Tá ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou no DIST, lá no CAD, né? Eu vou ensinar isso depois na aula prática, mas eu estou só dando um spoiler aqui. E aqui eu vejo que tem 2 metros e aqui tem 2 metros. Só que esse interruptor aqui, ele fica a 1,5 do chão. Então eu não posso dizer que aqui é só 2 metros de eletroduto. Aqui é 2 metros no teto, mais o que ele desce do teto até o interruptor. Isso aqui, ó. Essa seção aqui, ó. Se for uma tomada baixa, eu tenho que contar isso tudo que eu não consigo ver na minha planta em 2D. Tá vendo? É exatamente isso aqui. Eu não consigo ver no 2D. Então eu tenho que levar em consideração também essa altura, que é a distância que a gente chamou de distância vertical. Então lembra de considerar ela sempre que for fazer um quantitativo de um projeto. Tá ok? E aí eu queria abrir esse momento para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Tirar algumas dúvidas, conversar um pouco se vocês tiverem. Se não tiverem também, não tem problema. Fico feliz, né? Fico em dúvida, né? Ou não entenderam nada, ou entenderam bastante, mas se tiver alguma dúvida, podem tirar, esse é o momento. A gente chegou ao fim do nosso curso aí. Gastamos aí 1h40, uma aulazinha da faculdade, né? Eu tentei trazer ao máximo, assim, do básico, do que a gente quer que vocês entendam realmente. Essa é a parte de conceitos básicos. Na parte do Ejectflix, a gente vai conseguir ver no CAD, na prática, como a gente faz isso. E aí o que eu peço, de fato, é que vocês realmente tenham a mente aberta, como eu deixei, né, o recadinho do